Avaliando agora algumas considerações sobre a justificativa, nesses 4 pontos, Pirula afirma que falta comprovação científica e citações nas afirmações subscritas na justificativa. Afirmações do tipo: é fato notório que, conhecido por experiência de todos os que passaram pelo sistema, não há dúvida de que os estudantes, blá blá blá, careceriam de provas. Afirmações de que existe doutrinação, por exemplo, faltaria esclarecer qual o nível de doutrinação. No outro vídeo em que apresentaram cópias de livros didáticos, ele afirmou que bastaria essas cópias de livros didáticos para comprovar. Pirula não nega a existência da doutrinação, ele afirma que faltam provas no projeto. Bem, no entanto, na própria justificativa do projeto, ele cita o site Escola Sem Partido, como dito antes. Nesse site, a gente chegando lá no site, na parte esquerda, nós temos livros didáticos, certo? Aí fala dos livros didáticos, Lula, herói da economia, em livro do MEC, tá? Aí fala um texto comprido aqui. Tem vários exemplos aqui, né? O problema é que, por um lado, são exemplos, né? De outro lado, ficamos reféns dos critérios e filtros usados pelo site. É ruim usar links como fonte porque o servidor pode ser alvo de hacker, então tem problemas de segurança da informação, né? O ideal era provar um texto e deixar anexo ao projeto, né? Afirmações genéricas demais, do tipo todo mundo, o sem dúvida, ou óbvio, etc., seriam exageradas perante as evidências no site. Mas lembremos quem é o público-alvo da justificativa, quem ela deve convencer. Bom se congressistas fossem todos cientistas, mas não são. Será que outros projetos de lei ou mesmo as leis aprovadas têm justificativas rigorosamente científicas e perfeitas em termos lógicos? Vamos pegar como exemplo o PLC 122 de 2006. Procurando nesse documento em PDF que eu baixei, provas científicas ou lógicas justificando o projeto, né? Se a gente desce procurando justificativa, a gente chega na página, vamos ver aqui para poupar, 7. Na página 7, projeto de lei original, número 5003 de 2001. Determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. Aí na página seguinte, temos a justificativa. Ela é curta, né? Enxuta, não cita site nem anexos. Basicamente, o ponto importante aqui é que define orientação sexual como direito personalíssimo. Não prova isso juridicamente, só afirma como se fosse um fato conhecido, né? Não prova também na justificativa inteira aqui se existe discriminação, se ela é intensa, só declara como um fato, né? Daí que no meio tem uma frase obscura que, se dependesse de mim, até tirava. Aqui, ó. Não trata-se aqui de defender o que é certo ou errado. Trata-se de respeitar as diferenças e assegurar a todos os direitos de cidadania. Bem, a interpretação razoável aqui é que o projeto não pretende defender qual orientação sexual é certa ou errada. Mas em nenhum ponto do projeto se disse isso. O projeto só quer condenar a discriminação. Mas então, para que, né? É preciso. Essa frase é necessária? A autora da justificativa entendeu que sim, porque isso aqui não é uma tese científica, não é uma simples defesa lógica. Aqui temos um instrumento retórico dirigido para um público específico
são parlamentares. O objetivo aqui seria abastecer os parlamentares favoráveis ao projeto com argumentos e minar os favoráveis com refutação, né? A autora da justificativa provavelmente está imaginando aqui um opositor que pense em orientação sexual como certo ou errado, e que então provavelmente ela imaginou que esse opositor imaginaria o projeto como definindo uma opção sexual como certo ou errado. Então ela entendeu que deveria desarmar esse opositor imaginário aqui, tá? Se fôssemos julgar assim só pela coerência lógica, temos uma contradição aqui. Ora, afirmar que devemos respeitar as diferenças e assegurar a todos o direito à cidadania, reconhecer lá em cima que orientação sexual é um direito, né? É defender algo como certo. Nós estamos defendendo isso aqui como certo. Então como é que ela pode afirmar que não pretende aqui defender o que é certo ou errado? O parágrafo em si é contraditório em termos lógicos. Isso fora o fato que defender uma lei que criminaliza a discriminação, qualquer uma, né? É defender que isso é errado. Então, se a gente for julgar pela justificativa, ela não tem provas científicas que existe discriminação de gênero, tem contradição, né? Mas é válido, por quê? Porque é um instrumento retórico. Ela não viu a necessidade de acrescentar provas científicas aqui, né? Ela não imaginou alguém, um opositor que questione a existência de discriminação. Ela imaginou outros argumentos. O resto aqui da justificativa, ela dá mais ênfase à importância do projeto, né? Mas não prova, né? Não prova em termos científicos. Portanto, a falta de avaliação científica de justificativas de projetos de lei não é uma crítica que deve ser dirigida a um projeto específico, nem a esse e nem ao outro da escola sem partido. Deve ser dirigida ao regimento do legislativo. Afinal, se cada parlamentar tem assessores pagos pelo contribuinte, eles tinham que usar esses assessores para filtrar essas justificativas. Eles têm que definir critérios melhores de aprovação dos seus projetos. Então, seria inconsistente apontar para um projeto, seja qual for, esse ou outro, problemas de demonstração científica, se praticamente todos, acho que todos, teriam esse problema. Se procurar outros projetos aí, você não vai encontrar tese científica. Outra ideia presente nesse ponto é que haveria outras prioridades na educação, como, por exemplo, a formação dos professores. Essa ideia tem três probleminhas. Primeiro, para o critério do Pirula, não é prioridade a doutrinação. Para quem defende o projeto, sim. Para mim, talvez outro problema seja prioritário. Cada uma dessas prioridades se fundamenta num critério. Qual o motivo para adotar um desses critérios? Qual o critério para adotar um desses critérios? Pirula só expõe uma prioridade sem explicar o porquê adotaríamos o critério dele no lugar do critério dos defensores do projeto. O segundo probleminha é, se a educação tem vários problemas, temos que começar em algum lugar, né? Se usamos todos ou alguns dos outros problemas da educação como justificativa para não começar por um deles, não faremos nada. Por que não começar pela doutrinação? Se os recursos para a educação são escassos, e dentre esses recursos temos o tempo do estudante disponibilizado para assistir uma aula, o salário pago para o professor dar a aula, ou mesmo a própria presença de algum professor capacitado para dar uma aula, é desperdício desses recursos o professor ficar pregando
uma doutrinação no lugar de dar a aula. Cortemos, portanto, esse desperdício primeiro, antes dos outros problemas. Em terceiro lugar, a contradição para outra ideia apresentada nessa parte do vídeo, sobre os livros didáticos e academia. Para o problema do livro didático, com viés, Pirula afirmou que se há professor não marxista capacitado para fazer livro didático, caberia a ele fazer, ao invés de se queixarem de quem teve a iniciativa. Não poderíamos se queixar de se acadêmico marxista se dispôs a fazer e outros não se dispuseram por os mais diversos motivos. No outro ponto, disse que quem não gosta que monte uma academia. Então, esse mesmo argumento vale para projetos de lei. Basta substituir o termo livros didáticos por projetos de lei. Por que quem não acha prioritário tratar a doutrinação antes dos outros problemas não propõe outros projetos de lei que abordem esses problemas? Por que quem não gostou desse projeto e que acha que doutrinação é um problema mesmo, não apresenta outro para concorrer, outro projeto de lei, né? Quem tem motivos para não fazer não pode se queixar de outros que se dispuseram a fazer projetos usando seu próprio critério de prioridade. O Legislativo disponibilizou um canal para propor ideias, tá? Ideia Legislativa, o nome do canal, tá? A gente dá uma olhadinha aqui. Bastaria 20 mil apoios e daí a ideia vai adiante. Clicando aqui no como funciona, aqui ó, qual é o prazo para esses 20 mil apoios? 4 meses. Então, em 4 meses, se você conseguir 20 mil apoios numa ideia, ele vai para frente lá no Legislativo. Ora, esse número é viável para um youtuber que tem uns 100 mil inscritos e que tenha outros com números relevantes de inscritos. Além desse, tem outros canais aqui, ó. Sua proposta pode virar lei. Aqui tem um formulário padronizado para assinaturas, etc e tal, né? Ou seja, o cidadão comum pode propor lei. Bastaria propor, colher sugestões, e isso seria bem mais fácil do que montar uma academia. Nesses pontos aqui, o Pirula questiona a falta de previsão de procedimento no projeto. Seriam questões do tipo: o que o governo vai fazer? Como vai apurar? A denúncia vai ser anônima? Se o Ministério Público vai apurar a evidência? Ou se terá gente suficiente? Se no projeto não está previsto a apuração da denúncia, etc. Ou seja, faltaria prever o procedimento, né? A preocupação de qualquer projeto de lei é definir o tipo criminal ou administrativo a ser apurado, ok? Os projetos não precisam entrar em detalhes que já estão definidos em outras leis, na estrutura do judiciário, na estrutura administrativa, na tradição, etc. Se o delito é administrativo, já existe o rito do processo administrativo com apuração, defesa, contraditório. Se temos uma denúncia do criminal, a Constituição determina o direito à defesa, à prova, etc. Não precisa cada projeto de lei repetir que a denúncia tem que ter prova, que tem que apurar, como será apurado, porque isso já é princípio. O que o projeto tem que definir é o que deve ser condenado. E nesse quesito, acho que o projeto deveria aperfeiçoar assim, a sua definição do que seja uma doutrinação. Quanto à falta de gente no MP como argumento, se isso valesse, não deveriam criminalizar a homofobia, por exemplo, pois isso sobrecarregaria a polícia, MP, etc.